Para começar a se virar em qualquer conversa em francês, tem um verbo que é a chave de tudo. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um verdadeiro pilar da língua francesa, o verbo être. E já vamos começar com uma pergunta para aquecer. Que verbo é esse que é a chave para destravar a comunicação em francês? Quem aí pensou em ser ou estar acertou em cheiro. E o mais curioso é que em francês esses dois verbos são um só. Bora entender isso mais a fundo. Nossa primeira parada é justamente essa: sacar o poder do verbo être. Ele tem um significado duplo que, para nós que falamos português, é a primeira grande virada de chave para começar a pensar em francês de verdade. E aqui está o conceito central. O verbo être abraça tanto o nosso ser, para aquelas características mais permanentes, tipo eu sou brasileiro, quanto o nosso estar, para estados temporários, como eu estou com fome. É uma única palavrinha fazendo o trabalho de duas. E olha, no final das contas, isso simplifica bastante as coisas. Ok, conceito entendido. Agora vamos para a parte prática, né? Como é que a gente usa essa ferramenta? A conjugação no presente é a base de tudo, então vamos dominar isso passo a passo, sem complicação. Então, aqui está a visão geral da conjugação no presente. Cada pronome tem sua forma específica, claro. Pode até parecer muita informação de uma vez, mas calma, não se assuste. A gente vai quebrar isso em partes para que a memorização seja super natural. Começando pelos singulares, que é mais fácil. Para a primeira pessoa, eu, a gente diz je suis. Um detalhe importante na pronúncia, esse S no final de suis é mudo, a gente não fala, então fica je suis. Para a segunda pessoa, tu, temos tu es, com o som do E um pouco mais aberto. E para a terceira pessoa, seja il, elle ou on, a forma é é, que a gente pronuncia simplesmente como é. Isso mesmo, il est. Agora, vamos para o plural. Para nós, a forma é somme, nous sommes. E para vous, que serve tanto para o nosso vocês quanto para um tratamento mais formal, a gente tem a forma êtes, vous êtes. Olha só o acento circunflexo ali, ele muda completamente o som. É uma das formas mais características desse verbo. E para fechar a conjugação, uma ótima notícia. A terceira pessoa do plural é a mesma para os dois gêneros. Então, tanto para o ils, que é eles, quanto para elles, que é elas, a gente usa som. E o som é o som. Bem direto ao ponto, né? Muito bem. A teoria já está dominada. Agora vem a melhor parte. Vamos dar vida a esse verbo e ver como ele realmente funciona em frases do cotidiano. É aqui que a mágica acontece. Começando com um exemplo clássico de identidade. Je suis brésilien. Aqui, o être, na forma suis, funciona exatamente como o nosso verbo ser, definindo algo fundamental sobre a pessoa, que é sua origem. Agora, olha a versatilidade dele. Tu es fatigué. É o mesmo verbo, mas o sentido mudou totalmente. Aqui, expressa um estado passageiro, o cansaço. É o être atuando como o nosso verbo estar. Viu só? Para descrições, o être também é a escolha certa sempre. Elle est belle. De forma simples, direta, ele atribui uma característica, voltando ao seu papel de ser. E para definir relacionamentos, a lógica continua a mesma. Nous sommes amis. O verbo être, mais uma vez, estabelece o tipo de vínculo que existe entre as pessoas. Mais um exemplo do être no sentido de estar. Vous êtes en retard. Estar atrasado, claro, é uma condição do momento, não é uma característica definitiva. Por isso, o être se encaixa perfeitamente aqui. E, por fim, para falar de profissões e ocupações, ils sont étudiants. O être define o status ou a função de alguém. Como a gente pôde ver, é um verbo incrivelmente versátil. Ele está em todo lugar. Bom, a gente já viu a definição, a conjugação, viu vários exemplos, mas qual é o verdadeiro segredo para que tudo isso saia da teoria e vire fluência de verdade, na ponta da língua? E a chave para internalizar tudo isso não tem mistério, né? É prática. É conjugar, formar frases simples, ouvir bastante e repetir. É o uso constante que vai transformar essa informação em algo automático, que sai sem nem pensar. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Se ser e estar se fundem em uma única palavra, no verbo être, como será que isso molda a maneira como um falante de francês descreve o mundo e as pessoas ao redor? Fica aí uma coisa interessante para se pensar. Até a próxima!